Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos no nosso penúltimo dia, 14º dia, a campanha Primeiro Passos com Jesus. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, apresento a Ti o penúltimo dia desta campanha. Pai, esteja conosco, dando a sabedoria e o entendimento, e que essa mensagem, que esse ensinamento, ele seja completado com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, Colossenses 4. Hoje o ensinamento está no livro de Colossenses 4 e hoje nós iremos voltar ao básico. Jesus nos ensinou dois mandamentos simples. Ame a Deus de todo o coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa chave simples nos guia cada vez passo conforme Jesus, cada vez mais próximo de Jesus, caminhamos como colocamos a nossa vida, o nosso coração esses dois mandamentos. No capítulo 4 começa onde o 3 termina, com as instruções sobre o relacionamento. Aqui, escravos e senhores. Agora você se pergunta, a Bíblia apoia a escravidão? Ela tolera desigualdade, racismo e opressão? A Bíblia tolera isso? Deixe-me ser franco, não. A Bíblia não apoia a escravidão, ou qualquer um que usa a Bíblia para defender a opressão, a desigualdade, está abusando da palavra erroneamente. Para sua própria vergonha, a Bíblia trata de escravos senhores porque a escravidão era uma realidade naquela época. E Paulo oferece instruções sobre viver uma vida real. Para os escravos, ele diz: trabalhe duro, como se você estivesse trabalhando para Deus, porque Ele é o seu verdadeiro dono. No capítulo 4, Paulo vai dizer para nós, donos de escravos, sejam justos e honestos da maneira de tratar os seus escravos. Lembre-se que vocês também têm um Senhor no céu. Aqui, em outros lugares, a Bíblia lembra que senhores e escravos, de que eles são iguais mediante a Deus, na presença de Deus, nós somos todos iguais, na medida de Deus. Independente de como a sociedade nos separa, ainda assim você deve se perguntar por que Paulo simplesmente não aboliu a escravidão pelo mandato de Deus. Isso é importante. Jesus em sua primeira vinda não veio para consertar ou corrigir nosso mundo. Ele veio consertar nossos corações, reconciliar nossos corações com Deus. Na sua segunda vinda, Jesus estabelecerá o seu reino no mundo. Mas primeiro ele veio estabelecer seu reino em nós. Ele quer reinar em nós, que nós sejamos submissos ao Senhor, que nós seremos servos do Senhor. Primeiro o reino no coração, segundo o rei do mundo. Então Paulo nos envia a viver corretamente em um mundo que ainda está errado. Escravos e senhores, trabalhadores, patrões, façam o que é certo. Paulo diz aos escravos para adquirir a sua liberdade. Se puderem, sua carta de Filemão diz, Senhor, para libertar os seus escravos, chamá-lo de irmão. É uma grande declaração naqueles dias. Avançando a história, encontramos muitos heróis da fé que lutaram, sacrificaram para acabar com a escravidão, que foram inspirados, guiados pela sua fé na Bíblia. Deus mudou o coração e eles puderam mudar o mundo. De volta a Colossenses 2. Continue firme na oração, sempre alerta a orar e dando graça a Deus, dando graça a tudo. Isso nos dá mais próximo do novo hábito, a oração. O novo hábito que aprendemos hoje é a oração. Leia a Bíblia, ore todos os dias, repita isso e tenha que for preciso. A oração é incrível. Nós precisamos conversar com Deus, o Criador do universo, diretamente. Paulo diz, continue firmes na oração. Faça disso uma prioridade. A música de fundo é prioridade. Então faça disso uma prioridade. Sabe o que você deve orar? O que você deve orar? Tudo. Pelo que você precisa, pelo grato, o que você está pensando, confuso, esperando. Ore pelas pessoas, ore por mim também. Eu preciso disso, ore por aquilo. Olha, você vai entrar para dentro do teu quarto. Mateus 6 vai dizer, fecha a porta. Em segredo você vai falar com o Pai, como você está ouvindo, como você está falando com alguém. Tenha essa liberdade, tenha essa prioridade de buscar Ele, de dobrar os seus joelhos para Ele. Pense nisso.
A comunicação é vital para todo relacionamento. Conversar é uma maneira pela qual conhecemos uns aos outros. A grande coisa, uma jornada. Junto o tempo conversa, sinceridade, amadurecimento. E é o mesmo que com Deus, conforme seguimos Jesus, conversamos ao longo do caminho, nós também tornamos autênticos, compartilhamos expectativas, medos, abrimos portas, deixamos Jesus entrar na nossa vida, entrar no nosso coração. Pense na oração como uma conversa, como um bom amigo. Quando não é saudável, tudo se resume em conseguir o que você quer. Quando é saudável, tudo se resume a conhecer um ao outro melhor. A oração não é uma lição de casa, é uma redação que vale nota. Então não se preocupe em orar da maneira certa. Não existe a maneira certa de orar. A maneira certa é você e Deus, a intimidade de você e o Pai. A palavra do Senhor vai dizer que não é pelo muito falar que serás ouvido. Não é, meu irmão. Apenas seja genuíno, seja autêntico. Aproxime do trono de Deus, humilde, dando reverência ao Senhor. Ele é Deus, mas também em confiança. Jesus te reconciliou com Deus. Romanos 2 vai dizer para ser constante em oração, como um telefonema que nunca desliga. O restante, Colossenses, são saudações. Lembre-se, esta carta real entre as pessoas reais. Aquelas pessoas amavam as outras pessoas, por isso enviavam saudações. Eu amo isso. A Bíblia é a Bíblia, meu irmão. É pessoal. Deus poderia ter esculpido sua palavra diretamente em pedra, mas escolheu escrevê-la primeiramente em corações humanos que amavam. E este amor brilha através das palavras, através das páginas, e nos traz mais um hábito: comunhão. Comunhão com Deus. Primeira oração de hoje. Segundo, comunhão. Passe o tempo com os outros cristãos, aproveite a vida. A palavra do Senhor vai dizer, Salmo 133:3, é com bom e suave que os irmãos vivam em união. Aproveite a vida junto, ame a Deus, ame os outros. Hebreus nos adverte não abandonar o ajuntamento familiar cristão, a igreja. Não devemos abandonar. Agora, a palavra igreja na Bíblia não se refere a um edifício, e sim uma pessoa que segue Jesus. A igreja pode se encontrar em um edifício, mas se nós não conectamos de forma real, estamos perdendo o nosso foco. Nós devemos conectar de forma real com Cristo, conforme nos lê no capítulo 4, meu irmão. Observa os nomes pessoais que importavam pessoa. Marcos, José, chamava o justo. Epáfras, Lucas, Ninfas. Perceba, a igreja que se reúne na casa dela. Na casa, reunia para falar de Deus. Naquele tempo as igrejas se reuniam nas casas como família. Então, esses são os princípios básicos. Ame a Deus, ame aos outros. Para fazer isso, comece com o hábito de oração. Busque conhecer a Deus, inicie um hábito de comunhão. Busque conhecer os outros. Você pode até convidar alguém do trabalho ou escola para seguir o seu plano, para seguir essa campanha, para seguir o seu plano de estudo da Bíblia Sagrada com você. Converse sobre perguntas, discussão, orar juntos. Isso, meu irmão, vai despertar em você conversar com outras pessoas sobre a Bíblia, sobre leitura, o que você entendeu. Agora, se você precisa de ajuda para começar, vamos examinar isto amanhã. Para hoje, leia Colossenses 4. Continue com o simples: ame a Deus e ame aos outros. A reflexão é: por que você acha que a oração é essencial para seguir Jesus? Como a oração afeta a sua caminhada com Deus? Por que você acha que a comunhão é essencial para seguir Jesus? Como a comunhão com os outros cristãos afeta a caminhada com Jesus? Porque se nós não temos comunhão com os irmãos, ao Salmo 133:3, com bom e suave que os irmãos vivam em união. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a Ti o dia de hoje, esse ensinamento. Ame o próximo como a Ti mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, e que tenhamos, Pai querido, comunhão contigo. Pai, nos ensina a orar, nos ensina, Pai querido, a cada irmão, a cada irmã que está passando dessa campanha, que eles possam ter liberdade, colocar o Senhor como prioridade, para que eles possam, Pai querido, em reverência ao Senhor, ajoelhar, dobrar os seus joelhos, orar na Tua presença, chorar na Tua presença, dialogar com cada um, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um, Pai querido, que o Senhor venha responder a oração deles, Pai.
para que teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, toque na vida desse irmão, dessa irmã, faz um milagre, opera maravilhas, faça o impossível se tornar possível. Ó Deus, é o que eu lhe peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.